Anda! Go! Go! Anda! Vamos lá. A origem dos campinos, pelo menos aqui, é na Lesíria de Vila Franca, não é? Que era qualquer homem que fosse guardador, maral de bois, de vacas, de touros, de garraios, do que fosse. E qualquer... o campino hoje liga-se muito à figura do campino, ao homem que trabalha com touros, com gado bravo, mas isso é hoje. Mas antigamente havia imensos campinos. Campino eram qualquer homem que, pelo menos que andasse a cavalo, podia ser até um guarda de uma propriedade que iria ajudar a mexer em gado quando era necessário, até um guarda de portas d'água, e havia muitos homens desses guardas de propriedades que eram tão bons ou melhores campinos do que propriamente os moirais. Isto hoje dá-se uma grande importância o campino é o que lida com o gado bravo, e hoje em dia que se vê aqui nas peras todas, isto, mas não. Antigamente havia uma hierarquia numa casa agrícola, havia o patrão, o abogão, depois a figura, a hierarquia do abogão passava ao maral dos bois, ao maral das éguas, e depois havia o maral das vacas, o maral dos garrais, o maral dos touros, que eram, mas a figura mais importante no campino, numa casa agrícola, era os moirais de gado de trabalho, na altura, há 60, 70 anos, que eram os bois e as éguas. Depois o resto eram campinos, pronto, sem ter a importância do moral dos bois ou moral das éguas, como já disse, que eram as duas figuras mais importantes de gado de trabalho. Assim como o gado de trabalho tinha, para entrar numa pastagem, primeiro era os bois, depois as éguas, e depois as vacas, as restevas, portanto, chamadas as restevas ou pastagens. As restevas eram as pastagens depois de se bilhar o trigo e a cevada e tal, que quando eram encetadas é sempre os bois. O gado de trabalho sempre primeiro do que o outro. Que era campino, certo? O pai era campino, o meu avô também era campino. O seu avô também? Também. De uma maneira que eu estou descendente de uma família de campinos. Mas nunca chegou a ser campino? Nunca cheguei a ser campino, felizmente. Porque os campinos sofreram muito. Agora já não tanto, mas naquela altura sofriam bastante. Trabalho muito duro, não tinha horas, era de noite, era de dia. E então, felizmente, não fui para campino. Tive outra oportunidade. Claro, tive outra oportunidade. E em relação ao seu pai, ele nunca enveredou por mais nada a não ser... Foi sempre campino toda a vida. Sempre campino. Toda a vida. E nunca se meteu nas aventuras de forcados, Não, como o Sr. José? Nunca. O campino, hoje em dia,
está tudo vedado, em arame farpado. Antigamente não, os morais de qualquer gado, desde os bois de trabalho, vacas, touros, éguas, tinham que guardar aquilo à extrema, portanto, tinham que ficar junto do gado até de noite, para não irem para cima de searas, pronto, está dentro da pastagem que lhe era terminado. Hoje em dia não, hoje em dia, eu até digo mais, hoje em dia o campino é mais para ir a festas do que propriamente fazer a vida de campino. Pois, ou seja, porque campinos em si já não existem hoje em dia, é só mesmo... Existem muitos que trabalham ainda com o gado, mas muito menos do que antigamente, não é? Claro, e se calhar já não existe como existia antigamente e que existe agora nas festas o tal traje tradicional, quer dizer, as pessoas em termos de roupa de trabalho já não se dão se calhar ao próprio trabalho de utilizar... A roupa que utilizavam antigamente. Sim. Não, hoje os campinos vestem como qual... os rapazes da cidade, não é? Sim. Antigamente não, antigamente vestiam... o traje tradicional. Não o traje de festa, mas o chamado o traje de campo, que era, portanto, calça de cos alto, colete, jaqueta, barrete preto, sim. Barrete preto e ao chapéu, no verão, mas muitos usavam sempre barrete preto. Hoje em dia não se vê nem no campo nenhum rapaz ou homem que seja campino que ande de barreto, andou de boné, sim. Até destes bonés americanos e tal. E estava-me a dizer há bocadinho que a profissão de campino passava de pai para filho. Muito. Havia aí gerações aqui em Vila Franca, havia, sei lá, vou dizer, os Tavares... Já agora aproveito, se não se importa, lê as famílias que se lembram. Os Paulinos, os Coconinho, os Pereiras, os Palhocas, Gaivota, Clarianos, os Preceitos, os Ramalhos, os Custódios, os Bernardinos, era tudo, desse lembro-me todos de serem os pais e depois filhos, não é? E geralmente muitos trabalhavam durante os pais e os filhos durante anos na mesma casa agrícola. Na mesma casa agrícola, sim. Acabavam por ficar ligados. Portanto, isso hoje em dia já não acontece. Não, hoje em dia não. Hoje em dia... Portanto, sei lá, uma casa agrícola tinha 6, 7, 8 campinos, que eram os morais, bois e vacas, isto e... Hoje, se calhar, tem que dar volta a isso tudo, não é? Numa casa agrícola, que é o moral dos touros, o moral do gado manso, é tratorista, é tudo. Em termos aqui do nosso concelho, Vila Franca terá sido provavelmente, à volta aqui do Ribatejo, então quem teria mais famílias ligadas... Eu penso que Vila Franca. Sim. Até devo-me a dizer, até a nível do Ribatejo e a nível do país também. Os campinos eram no Ribatejo, não é? Sim, portanto, aqui na zona do Ribatejo. Porque depois nas outras zonas do país já não havia, não é? Portanto, no Alentejo também havia gado bravo, mas no Alentejo utilizavam mais as mulas para os trabalhos agrícolas. Mas também tinham bois e tal, mas pronto, não. Era gado mais manso, não eram. E nós aqui também tínhamos e temos as lesírias, não é? Sim. Portanto, isso a própria área das lesírias, que agora está muito diferente, se calhar, do que era, não é? Porque agora estamos a ver as lesírias entornarem-se, sobretudo, em arrozais. É tudo. Portanto, a parte sul aqui da lesíria, antes era só pastagens de gado. Hoje em dia é tudo arroz, não é? Pois é. A manta chama-se manta lubeira. Antigamente, já não é do tempo do meu pai, mas é do tempo do meu avô, os touros e as vacas e as éguas estavam no campo, mas não havia vedações. E então eram eles, de noite, que ficavam a guardar para elas se passarem de umas propriedades para as outras, e então dormiam, e isto era a manta deles. E é a parada dos campinos, onde eles entregam o pampilho de honra, que é a vara,
ao campino mais velho que ainda está no ativo aqui no Ribatejo. É feito ali naquele largo, mas agora passou. E está aqui o barrete, o verde e o preto. É farda deles, mas é a de Mingueira, chamada farda de Mingueira. Eles continuam a ver, eles vestiam-se com o resto do campo era calçado. E as pessoas conhecem o barrete, e para as pessoas é a mesma coisa, o barrete do Forcado ou o barrete, neste caso, do Campino. E não é bem assim. Não é a mesma coisa. O barrete do Forcado tem a dobra grande, assim deste tamanho. Sim. E o barrete do Campino é arranjado, normalmente é para as mulheres dos Campinos, é arranjado a base é muito mais pequena. Está aqui o exemplo. Este é um barrete de Campino e este é um barrete de Forcado. Mas era como uma forma de distinção ou calhou? Eu creio que era uma forma de distinção. Creio, não tenho certeza. Não tenho certeza. Sempre que me conheci, o meu pai e o meu avô usavam os barretes com a faixa mais pequenina. Eu, por acaso, sempre que peguei na minha vida, e peguei 19 anos, sempre usei barrete de Campino, porque era um barrete que o meu avô me ofereceu. Pronto. E aproveitou. E eles usavam no campo, então, o preto também, dos salões, neste caso, ou dos pescadores, aquele preto. O barrete verde era só para a farda das festas. Das festas. Porque os campinos, no seu dia-a-dia no campo, usavam um barrete preto. E em relação à dimensão dele, porque nós olhamos, enfiamos a cabeça e, quer dizer, O barrete é igual. Sobra imenso espaço. Sabe qual era a utilização que davam muitas vezes a esse espaço? Eu creio que o barrete, está a falar dos forcados. Qualquer um deles. Eu creio que o barrete dos forcados seria, creio, não tenho a certeza, não faço disto, creio que era para proteger a cabeça. Sim. Nos campinos fazia parte da indumentária. Da indumentária. Porque eles usavam um barrete preto no seu dia-a-dia no campo e no dia de festa usavam um barrete verde para condizer com o seu colete encarnado, com a sua cinta vermelha, com o seu calção azul, com a sua meia branca. Creio que é assim. Sabe, eu estou-lhe a fazer esta pergunta porque, por exemplo, na zona Saloia, acabamos por estar também junto à zona Saloia, os agricultores que usavam antigamente os pretos utilizavam parte do barrete que não estava junto à cabeça para guardar, por exemplo, dinheiro, coisas... Matos de tabaco e coisas assim. Exatamente, porque ele tem comprimento para isso. Tem. Portanto, acaba por se calhar também... Mas os barretes dos campinos têm uma particularidade. Os barretes dos campinos normalmente ficam nesta posição. Assim. Sim. E para ele se manter nesta posição, metem-lhe um alfinete. Um alfinete, já não sei como é que se chama, sim. A prender para ficar assim. Ok.
vou-te pedir para virar para ali, pronto, faz esse efeito, Exatamente. tipo um alfinete de dama, se calhar, e Exatamente, é um alfinete de dama, Sim. não me vinha agora não. sim. Pois, então aí já é diferente. Isto no fundo é mais para fazer, tem a ver com o traje. Tem a ver com o traje, tem a ver com o traje. Nós dos forcados não usamos o barreto como aos campinos. Usamos o barreto assim, é metido na cabeça com esta parte da borla virada para a direita. Ok. Mas eu tenho visto, infelizmente, aí muitos forcados com o barreto ao contrário, com a borla virada para a esquerda. É uma falta muito grande, porque há muitos rapazes que se fardam, mas não sabem porque é que se fardam. Pois, porque se calhar não tem... Lá está, Não tem escola, falta a escola. Falta a escola. Falta a escola. E naquela altura já tinha os meus ídolos, que era, por exemplo, um forcado que era benavente, pela sua elegância a chamar, só pela elegância, que era o Sr. José Manuel Sousa Dias, e por outro, que era um forcado do grupo de Montemor, que era o João Manuel Vacas de Carvalho, pelo seu pondor, pela sua valentia. Fiquei apaixonado por estas duas figuras e ao longo da minha atividade de forcado, que durou 19 anos, tentei ter um bocadinho de cada um deles. Que idade é que tinha quando se meteu nessas andanças? Vai, 16 anos. 16 aninhos. 16 anos. Começámos por pegar vacas e novilhos e até que depois chegámos aos touros. Eu integrei o grupo de forcados amadores de Vila Franca durante um ano. O grupo depois extinguiu-se e depois passei. Havia um grupo de jovens que tinham ideias de formar um grupo de forcados a sério em Vila Franca, porque na altura de Vila Franca não tinha grupo de forcados a sério. Nos anos de 63, 64, havia um grupo de forcados em Vila Franca, mas que não pegavam, só pegavam uma corrida da misericórdia, portanto fazia uma corrida por ano. Depois em 65 veio um senhor da África, que foi um grande forcado, pegou no grupo de Santarém, no grupo de Lisboa, seu nome Zé Carradinha, formou o grupo. Chegou ao fim da época, foi para a África, para Moçambique, largou o grupo, veio outro senhor que tinha vindo da África, que era o Sr. Júlio Lourenço, formou o grupo em 66, no qual já eu e mais 3 ou 4 elementos já andávamos nos juvenis, ou seja, a pegar vacas e garraios e para estas praças fora, e ele veio-nos convidar e fizemos parte desse grupo. Na época de 66, fizemos bem umas 12 corridas, ele entretanto foi-se embora e o grupo acabou. Os amadores de Vila Franca acabaram. Como esse punhado de rapazes que o seu mentor era o Sr. Miguel Palha, então fez um grupo que eram os académicos de Vila Franca e veio-nos convidar a nós, quando eu digo nós, a mim, ao Zé Carlos Matos, ao Zé Barroca e ao Domingos Barroca, que fizemos parte dos académicos de Vila Franca e daí Vila Franca ficou com um grupo de jovens com muito valor
e que deram muito prestígio à arte de répteis, e especialmente ao nome de Vila Franca. Esse é muito mansinho. Agora, alargando um bocadinho os campinhos, eu sei que foi menos tempo, não é? Que esteve menos tempo nessas aventuras, mas Forcados, vamos falar de Forcados e o que é que lhe deu para entrar durante uns tempos nesse mundo? O que é que deu? É porque nós, hoje em dia, os miúdos entretem-se com os telemóveis e com os jogos e com... Antigamente não havia nada disso e nós passávamos a vida no campo e nas ferras e, sobretudo em ferras, nas ferras começávamos logo de pequeno a ir, ou com os nossos pais, e tal, e depois logo pequenos, os bezerros mais pequenos tinham que ser para os rapazes pequenos agarrarem-nos. E depois, se não fôssemos, era pior, porque os tios, os pais, os amigos levavam-nos e então levávamos mais umas mocadas do que se fôssemos lá voluntariamente. E depois tudo isso contribui para depois chegamos a mais velhos. Pensou-se em fazer um grupo de Forcados. Na altura, aqui em Vila Franca, que não havia os amadores de Vila Franca, que depois tiveram vários interregnos, e num desses interregnos houve um grupo de rapaziada, na altura, com 16, 17, 18 anos, pensou-se em fazer um grupo, mas não se foi amadores, ficou os amadores académicos de Vila Franca. Quem fundador foi o Sr. Miguel Palha, foi cabo, fui eu, foi o José Augusto Batista, mais conhecido por Zé da Burra, o Jorge Botelho, enfim, uma série que juntámos e depois pensámos fazer e levámos para a frente, e não para me gabar, que eu não fui grande Forcado. Nunca peguei de caras, porque não, os outros que lá haviam eram todos muito bons e eu só ajudava mal ou bem e fazia-se o que se podia. E andei lá até 3 anos, 3, 4, até ir para a tropa, depois vim da tropa, fui para a Guiné, pronto, vim, acabou, outros continuaram, outros. Sim. E outros só, mas ainda hoje somos todos muitos amigos e tudo isso, num grupo de Forcados, torna-se umas amizades enormes. Até porque há ali um espírito de ajuda. De ajuda, exatamente, sim. E de amizade. Sim, e de confiança, no fundo, uns nos outros. Uns nos outros, pois, exatamente. Porque uma pega a um touro é sem nada, certo? É corpo a corpo. Pois. É corpo a corpo, exatamente. Portanto, é aquela parte da tourada que se calhar não é ao contrário do cavaleiro, não é do toureiro, que chama mais a atenção e que as pessoas, quando pensam em touradas, pensam nisso, não é? Vocês, no fundo... Eu atrevo-me a dizer que se numa corrida de touros não houvesse Forcados, se calhar não havia corrida de touros. Exatamente, sim. E porque no fundo é assim, até porque em termos da ideia que as pessoas têm hoje em dia das próprias touradas em si, não é? Porque há quem goste e há quem não goste. Quem não gosta não vai. Exatamente. Mas a questão aqui é que não se pode apontar o dedo ao Forcado nesse sentido, porque o Forcado é assim, está sujeito a tudo, não é? E vocês, quem lá andou, e se calhar, infelizmente, alguns lá ficaram. Sim, infelizmente. Porque lá está, é ir de mãos limpas, sem nada, e ter um bicho daqueles à frente... Mete um bocadinho de respeito. Mete um bocadinho de respeito, sim. Eu não estou a pensar em entrar para os Forcados, não era uma boa ideia, talvez.
famoso neto do Hipólito Cavasso. do Hipólito Sabes Cavasso. que naquela altura se punham os nomes compridos, hoje em dia já não, mas naquela altura punha-se assim, uns nomes assim extensos, mas ainda bem que agora isso não acontece. Sim, dá mais trabalho às crianças para aprenderem, não é? Então, quantos anos como forcado? 10. 10. Se é muito, é pouco? É evidente que o meu exemplo, de maneira alguma, será igual ao meu grande amigo Zé Augusto Batista, que teve 15 anos no grupo do Nuno, mas 10 anos não deixa de ser, em qualquer altura, muitos anos. Sim. O Zé foi efetivamente uma exceção, mas 10 anos não deixa de ser muitos anos. Ainda por cima a fazer primeiras ajudas. E a fazer primeiras ajudas, que é dito pelos entendidos, não para mim, que é dos lugares mais difíceis. Todos os lugares são difíceis, atenção, mas é dos lugares mais difíceis a fazer num grupo. E nesses meus 10 anos tive sempre a fazer as primeiras ajudas e eventualmente tenho dito a alguns amigos meus que nunca houve nem nunca haverá ninguém a fazer tanta vez esse lugar, independentemente de ser bem feito ou mal feito. Atenção, não está em causa o ser bem feito, está em causa o número de vezes que no grupo do Nuno Salvação de Barreto eu tive que fazer as primeiras ajudas. Mas deixa-me dizer o seguinte, que é assim. Primeiro, o privilégio de ter pertencido ao grupo do Nuno Salvação Barreto. Pessoa é essa que, na minha modesta opinião, seria a pessoa que mais percebia de todos. Eventualmente poderia haver igual. Agora, a saber tanto de todos para, de facto, na Festa Brava, na minha opinião, era o Nuno Salvação Barreto. Tive esse privilégio. E depois, há coisas que... Há pessoas que não acreditam no destino, mas o outro privilégio que eu tive foi de pegar com uma série de amigos que eram excelentes. Eram excelentes a pegar, eram excelentes como amigos, porque há uma coisa que o forcado tem que se mentalizar, que efetivamente é isto. O touro não se pega sozinho. O touro pega-se com os 8 que lá estão em prazo. Depois há uns que se distinguem mais em relativas posições. Neste caso do entrevistado anterior, o nosso amigo Zé da Burra foi um ícone na altura dele a pegar de carros. Mas tinha atrás dele toda uma gente de amizade, de confiança, que estavam ali assim para o que desse e viesse. Eu acho que os miúdos hoje em dia às vezes transcendem-se no sentido que aqueles que pegam de caras é que não, as coisas não são assim. Os touros pegam-se sim, mas é os 8 que estão lá dentro para efetivamente para que a pega resulte bem. E o que é ser a primeira ajuda? A primeira ajuda, lá está. A primeira ajuda é efetivamente a intenção de ajudar para que o forcado da cara resulte numa pega bonita. Eu disse há pouco de ter o privilégio de ter convocado o Nuno Salvação Barreto. Imagina isto, é difícil dizer isto aos miúdos. Nós naquela altura,
ou irmos aprendendo, e o passo a passo que nós dávamos com o professor Nuno de Salvação Barreto, a gente ia entendendo um bocadinho dos touros. E agora vou dizer uma coisa que é impensável para os miúdos. Eu, como primeira ajuda, às vezes tinha, porque o professor me tinha explicado isso, e eu também ia vendo, ele deixava passar o touro. Ele deixava passar o touro, primeiro porque o Nuno Salvação Barreto tinha dito que, de facto, o touro era um touro fácil, eu ia percebendo isso, e deixava passar o touro para que o nosso amigo que estivesse a pegar de caras fizesse uma pega brilhante. E isto sendo discreto até no sentido que o público não percebesse. O que estava em causa era a arte e o espetáculo no sentido da pega de touros, que não havia necessidade alguma de eu, como primeira ajuda, estar a dar o corpo. Às vezes nós até dizíamos na brincadeira, deixa passar que vais bem agarrado, porque depois tínhamos lá outros colegas lá atrás, atenção, é preciso perceber isto, tínhamos outros colegas lá atrás que não deixavam que, de facto, o forcado da cara tocasse nas tábuas e se aleijasse. E o espetáculo assim resultava de uma outra maneira, com muito mais notoriedade. Portanto, não é só o forcado não tem que eu estou bem preparado fisicamente para pegar um touro. Não. É o inverso. Cada época que passa, cada tempo que passa, a perceber o touro. E percebendo o touro, está-se efetivamente a realizar uma arte. E essa arte tem uma série de centésimos de segundo em que todas as pessoas que lá estão a ajudar para que isso possa acontecer. Não é dizer assim, eu estou aqui assim, o touro venha vindo. Não, nada disso. Todos aqueles 8 pessoas que lá estão têm que estar mentalizadas e focadas para que a coisa resulte em termos de espetáculo. E para que a coisa resulte em termos de espetáculo, há uma coisa muito simples que é uma coisa muito difícil. Há aqui o paradoxo, que é perceber o touro. E perceber o touro com a pessoa que era o nosso cabo Nuno de Salvação Barreto, facilitava-nos muito a vida e as coisas resultavam extraordinariamente bem, de tal maneira, como o Zé Augusto disse há bocado, que em 33 corridas pegou 33 touros. Coisa que eu diria que nos dias que passam hoje talvez fosse impensável. E agora vou-me repetir, precisamente por causa do Nuno Salvação Barreto, por causa da intuição que a pessoa em causa tinha para pegar touros e, excelentemente, por causa dos ajudas que ele tinha atrás dele. Ao Ribatejo entusiasmado, há mais castiça das festas tradicionais. Que rico dia, que dia tão bem passado, um desses dias que a gente não esquece mais. Que rico dia, que dia tão bem... A estátua efetivamente está muito bem feita, dá uma imagem bastante concreta do que é a pega de caras e o que é o forcado a pegar de caras, em que se vê perfeitamente o primeiro ajuda a dar uma ajuda de lado, que é como se deve dar, que o forcado da cara tenha mais notoriedade e é muito mais eficiente, dando uma ajuda de lado do que propriamente estar a dar uma ajuda de frente. Sim, eu tive o privilégio de pegar no grupo do Nuno Salvação Barreto, e ele, sabedor como era, convidou-me a fazer a pega de costas. A pega de costas é mais difícil de fazer do que propriamente a pega de caras, mas com um professor como nós tínhamos, neste caso o Nuno Salvação Barreto,
tudo se tornava relativamente fácil. E fui dos últimos a fazer a pega de costas cá em Portugal, nunca mais ninguém fez. E já que nós temos o privilégio também de estar contigo e de falar contigo e que fique registado, o Nuno Salvação Barreto foi a pessoa que efetivamente levou a corrida de touros à portuguesa para a França, e isso não pode ser de maneira nenhuma esquecido. Ele é que era o empresário dessas praças em França, ele é que investiu o dinheiro dele para que a corrida à portuguesa fosse conhecida em França, e nesses anos áureos de facto foi muito bom, foi muito bom para os aficionados portugueses, espanhóis e franceses, porque havia isto até. E imagina, coisa que não acontece cá em Portugal. Nós chegávamos a fazer corridas em certas cidades em França em que no mesmo dia havia uma corrida de manhã, havia uma corrida francesa, à tarde havia uma corrida espanhola e à noite havia uma corrida à portuguesa. Portanto, por aqui eu estou a tentar explicar e chamar a atenção que de facto a afição em França era enorme, e o Nuno Salvação Barreto foi o expoente máximo nesse sentido de mostrar o nosso cavalo lusitano, que ainda hoje em dia é procurado em todo o mundo e que tem muito valor. O Nuno, com as corridas de touro à portuguesa em França, também conseguiu que efetivamente fosse uma mais-valia para Portugal e para aquilo que é nosso. Sim, porque as pessoas, pelo menos em França, não é? Uma das coisas que mais gostavam de ver na arena era a apresentação do cavalo, não é? Portanto, a alta escola, aqueles bocadinhos do Piafé, a Passage. Exatamente. Os franceses são uns grandes aficionados do cavalo lusitano. O cavalo lusitano, ao longo dos anos, tem progredido no mercado da Europa e da América do Sul, e é um cavalo muito procurado nestes continentes. E foi efetivamente com as corridas de touros que os estrangeiros foram a pouco e pouco conhecendo o nosso cavalo. A Gauguin, todos nós ficamos espantados porque vem gente de todo o mundo para nos comprar o cavalo lusitano. É uma mais-valia em termos de exportação, em termos dos cavalos, de tal maneira que a Gauguin é conhecida em todo o mundo pela a capital do cavalo. Assim como nós aqui em Vila Franca poderíamos ter sido a capital do touro, mas as entidades que nos têm governado aqui assim em Vila Franca e no Ribatejo não têm sabido aproveitar o melhor que nós temos, e o melhor que nós temos de facto é a Alzire e o touro em si, e não temos sabido aproveitar essa situação para que Vila Franca se tornasse uma cidade conhecida no mundo. Lamento. Bom dia a Vila Franca e a meu conselho vejo da ponte o pôr do sol tão vermelho ao longe no horizonte. Certo. Naquela altura, hoje é banal ser trocado. Naquela altura não era.
atendendo à dificuldade que eu há bocado lhe contei da qualidade dos touros. Sim. E os forcados eram vistos de outra maneira que ainda são vistos hoje. Hoje é banal ser forcado, há 52 grupos forcados. No nosso tempo havia 10 ou 12. Agora imagine. Assim, e quem é que faz esta seleção? Era o touro. Porque se calhar no nosso tempo, se o touro permitisse, também havia 52 grupos. Mas só havia 10 ou 12. Hoje, como o touro permite, qualquer terra tem um grupo de forcados, porque é bonito ser forcado, com certeza. Agora, é bonito ser forcado e lá está, vai ao encontro do que a senhora estava a dizer. É muito bonito a gente passear-se na teia, dizer adeus às meninas. Porquê? Porque não estão preocupados com o que está dentro da arena. Porque se eles estivessem preocupados com... Eu quando estava, e se calhar os meus colegas, a mesma coisa. Quando os tutores estavam na arena, e a gente nunca sabia, porque a gente só sabe que o tutor é para nós quase no último ferro do cavaleiro. Se eles estivessem nós estávamos com atenção ao touro, não tínhamos tempo de estar a dizer adeus às meninas, nem a compor a figura para as garotas. Estávamos com atenção aos touros, porque ele pedia-nos, se calhar, a nós. Nos primeiros anos que fomos à França, eu não falo. Portanto, o meu curso é um curso médio, é um curso industrial. Nunca aprendi línguas. Portanto, fui à França, não falava francês. E então, arranjei, ou estava para arranjar uma namorada, que era empregada do hotel, e pedia um amigo e pó de camado para transmitir a ela aquilo que eu queria dizer. E então ele é que namorava com ela em vez de ser eu. É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? No hotel Eduardo VII. Olha, e depois o namorado dela, que era o cozinheiro, queria matá-lo. Apareceu lá com a faca do bacalhau, assim deste tamanho, para matar o Zé. Mas foi giro, porque ela falava lá em francês, eu perguntava o que é que ela está a dizer. E ele traduzia. Então diz lá isto assim, assim. E ele dizia. Foi exatamente isto que se passou, que era giro. Exatamente. Então, e chegaram a fazer o espetáculo, a vossa arte, dentro de um antigo circo romano, certo? Arles, Nimes, Frejus. E qual era a sensação de estar num local que, no fundo, não era uma praça de touros? Com toda a história, com tudo aquilo que vocês pudessem imaginar, mesmo não tendo o conhecimento de tudo o que se tinha lá passado, como estava há bocadinho a dizer, dos subterrâneos. Para mim desde que começasse a corrida era exatamente igual ao que se fosse cá, uma praça de touros normal, ou cá em Portugal ou lá. Agora, era interessante, de facto, a gente depois visitar aquela parte toda dos túneis, daqueles subterrâneos todos que tinham, e as grades e aquelas coisas todas, que era de facto uma coisa digna de se ver. Bom dia, Vila Franca, e a meu conselho vejo da ponte o pôr do sol tão vermelho, ao longe no horizonte, porque é esse o seu destino, firme campino grande conduz, e então é que a gente vê como é belo, até visto num contraluz, campinos do Ribatejo, gente feliz, gente sã, nem sabem como os invejo, ao vê-los pela manhã, quem vem assim confiado junto Eu devo ter aí assim um recorte de um jornal francês que era ao Sudoeste, em que dizia exatamente isso que a menina está a dizer: forcados gladiadores. Comparávamos um bocado ao tempo dos romanos, dos gladiadores. Para além da tradição e da história, que é aquilo que hoje em dia, nos tempos que correm, as pessoas mais falam ou mais deviam de saber, o touro como animal, não apenas o touro que vocês têm que fazer a pega, não é? Vocês como é que veem o touro como animal em termos de respeito, não é? Não é só o medo, atenção. Penso que vocês todos tiveram medo, certo? Claro.
Mas a ideia em relação ao touro nunca foi de desrespeitar o animal. Portanto, no fundo, aquilo... É precisamente o contrário, como acabaste de dizer. É um respeito muito grande pelo touro. Aliás, é assim, na minha modesta opinião. Porque é que nasce a tauromaquia? A tauromaquia nasce porque existe o touro. Se a tauromaquia acabar, eventualmente acaba o touro. O touro é esse que existe há milhares de anos. O touro é esse que era considerado um deus. O touro é esse que foi adorado por determinados povos em todo o mundo. Portanto, acontece precisamente o contrário. O touro não é o nosso inimigo. O touro é o nosso amigo, que faz com que, ao longo dos anos, tenha nascido uma arte. A arte essa que é a arte da tauromaquia, que nós devemos e temos a obrigação de explicar aos mais novos, que não é aquilo que eles pensam. Aquilo que nós queremos e aquilo que nós gostamos e aquilo que nós precisamos é, efetivamente, de gostar e de estimar o touro, para que essas tradições que existem na Península Ibérica e na América Latina continuem a existir, precisamente no ídolo do bom sentido de gostarmos do animal, do touro, porque se esta arte da tauromaquia acabar, e eventualmente eles que defendem os animais, e eventualmente este também será um animal que acabará por acabar. Carlos Alberto, tu Ao fim, o touro é um animal nobre, mas temos que ter um grande respeito pelo touro, não só dentro da praça, como lá andamos, mas também no campo. O touro no campo lida-se com ele, e é um animal nobre, mas sempre com respeito. Eu lidei muito com touros no campo, na minha vida profissional, tivemos lá em casa, não touros de chamada caça espanhola, mas os chamados bois da terra, que amarravam como os touros e piores, porque esses nunca sabiam como é que vinham amarrar, como o Zé há bocado disse, portanto vinham com a cabeça, com os pés, mas quando vinham amarrar eram brutos. Mas tendo respeito por eles e lidando como devia ser, com eles é um animal nobre e um animal que nos fascina a todos nós, acho eu. Não são forcados, mas até sem ser forcados, como então, público em geral. Eu lidei muito a campo com touros e com campinhos, como disse há bocado, todas essas famílias que eu lhes disse, com eles, aprendi muito com eles. No campo não eram os nossos pais que nos ensinavam, porque geralmente não estavam ao pé de nós quando andávamos a lidar com gado, apertações, touros ou vacas ou desmamas, ou isto e aquilo, eram os próprios empregados das casas. Não faça assim, faça assado, não vá por ali, vá por aqui e tal. Esse é que nos ensinava. Eu recordo que era um excelente campino, dos melhores que eu vi, que era o Sr. Manuel Tavares, que ralhava comigo pior que o meu pai. E depois ralhava comigo quando eu fazia coisas erradas. Dizia como é que eu devia fazer. E depois lhe fazia queixar ao meu pai. Olha, ele fez assim, fez assado e tal. E o meu pai dizia, olha, desse-me cavara nas costas, que era para ele aprender e tal. Mas como digo, eram os primeiros também, esses homens, porque eu tenho uma admiração, defenderam-nos perante os nossos pais. Apesar de fazer queixa, que assim, mas depois, se eram os nossos pais a ralhar, eles eram os primeiros se calhar foi um descuido, eram os primeiros a defender-nos, não é? Eram pessoas rudes, mas humildes. Tenho
Grandes saudades desses tempos. Portanto, tenho uma história com esse Tavares, que leva um bocadinho de tempo a contar, mas se quiser... Mas se quiser, então, mas estamos aqui para ouvir já agora. Esse senhor era... Esse homem, grande campino, dos melhores que eu conheci. Depois, já velho, reformado, estava cego de uma vista e via mal noutra. E um dia, leite encarnado, eu estava com a minha mulher, o meu cunhado e a minha cunhada. Estávamos ali na rua dos Esteiros, onde passa os Esteiros, o cortejo dos campinhos, e ele vinha a passar, dava assim uma bengalaca, e ele passou mesmo ao pé de mim, o homem não viu. Disse: então, Sr. Manuel, como é que vai? Desculpa, não vi. Mas a gente fazia uma campina. Agora não, também estivemos ali. Entretanto, vinha o cortejo dos campinhos a passar. E digo eu assim: então vem ver o cortejo dos campinhos. Ele era um homem que já por si normalmente falava muito alto. E o Zé conheceu-o bem, ainda eram parentes. Quando se zangava, vinha o mundo abaixo. Campinho, eu cortei os Campinhos vai a meia dúzia deles e se forem, sabe lá o que é ser Campinho? E digo eu assim: o que é que você também está para aí a falar que você foi sempre um Campinho ruim? Eu não quero saber o que é que foi. Aquilo foi um desacato. O homem só não me bateu, não sei porquê. Toda a gente olhava, aquilo já estava ali e dizia: senhor, espera lá aí. Estou-lhe a dizer isto na brincadeira. Então a gente não sabe o que é que foi. Você e o seu irmão Zé, mesmo já velhos, alguns desses Campinhos novos passavam por vocês. Vocês eram os número 1. Sabe os números, sabe estas pessoas que estão aqui consigo? Digo: então não sabem, a minha mulher me conhece bem. Eu, o meu cunhado e a minha cunhada. Sabe, que estou na brincadeira consigo. Eu depois, se olhar para a minha mulher, ele punha-se, como via mal, punha-se assim de lado, olhar assim de lado. É a senhora? Não é nada. E ela assim: então já não me conhece? Não sei. Não é nada a senhora. Então não sou, ela estava lá com os escuros. Então vou tirar os olhos, olhar bem para mim, ver se sou eu. Já estou assim tão velho que já não conheço. Não é nada a senhora. Não é. Ele aparecia lá, era com uma loira, achou que o cabelo preto e ela foi-se embora. O teu que eu estava a conhecê-la também como nós estamos aqui, mas não é, deixa de ser assim, Campinho ruim, peraí, que eu já bem, foi um cliente encarnado, desgraçado, e quem era a loira, foi um 31. Mas ele disse aquilo e abalou, nem se despediu, logo embora. Havia superstições em relação... Isso havia. Era o barrete em cima da cama, era o entrar na praça com o pé direito, era... Olha, eu tinha uma coisa, quando é novo, aí no campo, sei lá, punha no arreio uns trivos novos, uma coisa qualquer nova que eu estreasse, caía logo. Ou caía o cavalo de eu, ou caía só eu, ou caía qualquer coisa, havia sempre um azar. E o Barreto a mesma coisa, não gostavam ali, o Sr. Zé não gostava do Barreto? Quarto, onde tivesse o Barreto em cima da cama, não me fardava. Mas disseste que era toda a gente. E arranjava só perguntava-se que era o Barreto. E depois há uma superstição também, que é quem é que aperta a tinta. A quem? Portanto, uma fezada, se for fulano a apertar uma tinta, isto vai correr bem. Se for um gajo qualquer, já não, eu tenho que ir à procura do gajo, é fulano. É fulano é que me aperta a cinta. Também era uma superstição. Mas eu vou-lhe contar uma história que se passou comigo. Houve um certo frisson aqui em Vila Franca, quando eu saí dos académicos de Vila Franca e fui para os Amadores de Lisboa. Das primeiras corridas, foi a segunda corrida que eu fui dos Amadores de Lisboa, a primeira estreia em Santarém, e a segunda corrida foi aqui em Vila Franca, no domingo de feira, salvo erro. Não sei se foi a segunda, se foi a quarta, já não, foi uma corrida, a primeira corrida aqui em Vila Franca. E normalmente, como o senhor Salvação Barreto não se fardava, o grupo
apresentava em praça só 7. O lugar dele ficava sempre vazio. E quem saía à direita era sempre o indivíduo da terra. E eu, como era aqui em Vila Franca, o senhor Nuno disse: Zé, sai à direita. À direita é no lugar do cabo. E eu saía à direita. Saía à direita, que a malta à Índia andava tudo acordado na casaca e doidos para me darem uma bronca. O seu amigo vem tocar a corneta para as cortesias, aquela coisa toda de pôr o pé à frente, o pé direito, e vem com o forcado, com o pau do forcado na mão e com o barrete na mão direita, e assim que entro, por hábito a gente tem o hábito de benzer, eu como levava a mão direita ocupada, benzinho com a mão esquerda. Bem, aquele pessoal aqui de Vila Franca que está ali no setor 5 deu-me uma bronca, chamaram-me todos logo. Foi logo a primeira versão que levei foi chamarem-me os nomes todos possíveis e imaginários. Agora imagine. O problema de eu ter saído do Grande Vila Franca, cheguei aqui mesmo com a mão esquerda, onde a guarda. E eu matando aí. E já vim a chamar de traidor. E traidor, chamaram-me traidor. Traidor. O Jaime de Faria chamava-me traidor, que eu tinha traído o Vila Franca, ou os académicos de Vila Franca. Mas enfim, a vida é assim, dá muitas voltas. E ao tenho ido para a Guiné, nunca tinha sido o forcado que fui. E assim foi. Acho eu. Não é dito por mim, é dito pelas pessoas, às vezes, que a quem eu ouço, fui um forcado razoável. Se tenho ido para a Guiné, todos os forcados bons, até à data de irem para a guerra, quando vieram da guerra, acabaram. E o Carlos Alberto que diga, e se calhar o Cabas também sabe, muitos, Zé Barrocas, será que eram forcados excelentes antes de quando vieram? E não só... Não sei se foi o estigma, uma coisa qualquer. Eu acho que é a falta de contacto com Mas o contacto não fez 4 ou 5 corridas ganhas, Carlos Alberto. Está bem, mas não sei se ganha. Depois estás 2 anos lá, eu, como disse há bocado, quando vim da Guiné, já não voltei aos forcados, já não havia os académicos, e eu e muitos mais. Mas, portanto, noutra fase, portanto, que eu não era muito parvo nisso aí no campo a lidar com o gado a cavalo. Não era muito parvo, pronto, dava-me um jeito. E digo, quando vim, não era a mesma coisa. Houve ali uma data de tempo ali, uma desconfiança, até sei lá, de montar a cavalo, de lidar com o touro, de picar num touro. Havia ali qualquer coisa que faltou um contacto durante 2 anos. A ver. E acho que é a falta ali do contacto, do mexer naquelas coisas. Eu não conheci nenhum que viesse lá que fosse o mesmo. Ah, mas não. Nenhum. Pois. Para manter a tradição legada pelo passado, para manter a tradição legada pelo passado, brilham rosas em botão na jaqueta de um forcado, brilham rosas em botão na jaqueta de um forcado. O barrete é verde esperança, de orla vermelha e garrida. O barrete é verde esperança, de orla vermelha e garrida. Dê-lhe o campino a herança.